E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para gravar mais um podcast, né? Mais um podcast. E hoje eu queria aqui falar com vocês sobre um dos episódios mais recentes aqui do podcast Três Irmãos, né? Em que esteve presente um marxista chamado Santiago Armesilla. E esse marxista, para mim, foi o marxista mais intelectualmente honesto que chegou a pisar os pés ali no podcast Três Irmãos, né? Mais intelectualmente honesto. E muitos podem ficar contrariados com isso, né? Eu diria até assim, que ele é o único intelectualmente honesto que chegou a pisar ali, né? Ou seja, excluindo até mesmo o Gustavo Machado, né? Que para muitos aí, até direitistas, seria intelectualmente honesto porque ele não passa pano para a China e para Stalin, né? O problema é o motivo, né, do porquê que ele não passa pano para a China aí, né? Ou para Stalin. Porque o que eu vejo muitas vezes é que o Gustavo, ele tem um problema que ele se recusa a estudar com mais atenção, de forma mais atenciosa, né? Os neoclássicos, os austríacos e, sei lá, os keynesianos aí também, né? A crítica dele acaba sendo muito rasa e muita reciclagem. Ele faz muita reciclagem de críticas do próprio Marx à economia política da época dele, né? Até por isso aconteceu, né? Esse debate que ele teve, por exemplo, com o Miorin, em muitos momentos ali, ele passou 5 minutos, por exemplo, argumentando contra a propriedade intelectual, né? Tudo isso para, no momento seguinte, o Miorin revelar a ele que, na verdade, os libertários também eram contra a propriedade intelectual. Então, assim, ele passou 5 minutos argumentando contra uma coisa que o adversário também não era contra, né? E ele fez isso por total desconhecimento do que o libertarianismo defende, né? Enfim, em alguns momentos também ali ele recicla uma crítica a Adam Smith, né? E ele meio que tenta fazer uma crítica a Mises pela via da ética, né? Ele achando que Mises ele é como Adam Smith, que ele tem uma teoria dos sentimentos morais, uma coisa assim, né? E algo que o Miorin, durante o debate, ele explicou muito claramente, né? A economia, na visão de Mises, ela é o Wertfrei, né? E esse tipo de visão não se aplica a Mises, né? Tanto que o Miorin deu exemplo no debate, né? Houveram marxistas que aplicaram a praxeologia também, né? Ou seja, você não poderia puramente concluir... o próprio Mises ele não tinha uma visão bem da ética que fosse uma ética no sentido kantiano, né? Tanto é que no debate que ele teve, o Chapa teve contra o Murilo Rezende, o que acontece, né? Murilo Rezende, ele já teve um passado com a escola austríaca, mas ele teve uma compreensão errada da escola austríaca, né? A ponto de que ele chama a escola austríaca de liberalismo kantiano, né? É curioso que, na verdade, o kantianismo, né, foi amplamente adotado pelos socialistas ali, pelos austro-marxistas, né? Pelos socialistas ali da Áustria, né? Que vale frisar, também eram marxistas. Eles tentaram fazer meio com a fusão ali, né? Ou seja, o pessoal ali da Áustria que adotou de forma mais integral o Kant foram socialistas e não o Mises, né? Então, veja que ironia, porque o Mises, em ética, ele não era kantiano, em ética ele era utilitarista, né? Ele fazia algo mais próximo do John Stuart Mill ali, né? Então, assim, já houveram várias dessas gafes aí com o Gustavo Machado, né? Ele já foi pego em várias dessas gafes, mas como o público geral não se importa com isso, ou o público geral também não conseguiu, por exemplo, entender o Miorin, né? Porque o Miorin ele fala numa linguagem difícil para o público conseguir entender, né? Isso acabou meio que passando despercebido de muitas pessoas aí, né? Ou seja, o fato de que o Gustavo Machado ele não se empenhou em estudar com afinco, né, as teorias que ele pretende criticar, né? E aí o que acontece, né? E digo mais, as teorias que ele pretende dizer que são pseudocientíficas segundo os critérios que ele estabelece, só que mesmo nos critérios que ele estabelece, né, como ele faz o espantalho dessas teorias e do que os autores pretendem, por exemplo, o critério de racionalidade aqui, né, que ele enxerga que esses autores defendem de uma forma que na verdade eles não defendem, né, a racionalidade dessa forma, ou seja, no sentido de racionalidade total, né? Ou seja, que o ser humano seria inerrante ou coisa nesse sentido aí.
Ele defende dentro do critério que ele estabelece que mesmo dentro desse critério, aquilo que ele chama de pseudociência que não se encaixa com pseudociência, né? Se ele compreendesse corretamente o que os autores propõem, né? Então, já aconteceram várias dessas gafes aí, né? E aí, qual que é a diferença aqui para o Santiago Armesila? Santiago Armesila, veja, que no país dele, ele já teve episódios aí, né? Isso aí deve ter acontecido aí mais ou menos há uns 5 anos atrás, né? Vocês podem conferir na internet aí. Mas ele já teve algumas tretas aí com um austríaco contemporâneo chamado Ramon Hallo, né? Ramon Hallo, pessoal, ele não é assim um youtuber, meramente um youtuber, ok? Ele não é, por exemplo, ele não é o Alexandre Porto, né? Ele não é um Rafael Haide, ok? Ramon Hallo, ele é um acadêmico, né? Ramon Hallo, ele escreveu aí cerca de, se for contar tudo, né? Porque ele escreveu 2 tomos aí, né? Que é sobre Marx, né? Sobre a teoria do valor de Marx, sobre, enfim, sobre várias teorias de Marx, inclusive, né? Não só teoria do valor, né? Mas, enfim, teoria da mais-valia, enfim, e outras coisas aí, né? De Marx. Ele escreveu, ao todo, cerca de 1.500 páginas aí, só sobre isso, né? Só sobre as teorias de Marx, né? No tomo 1, inclusive, né, ele primeiro faz a síntese, né, do pensamento de Marx, né, a partir da leitura dele do Capital, né? E é uma leitura muito sistemática, tanto é que a quantidade de citações, notas de rodapé é muito grande, né? E o que acontece, né? Criticar o Ramon Hallo, né, num país, na Espanha, né, que é o país do Santiago Armesila, não era a mesma coisa que você fazer como o Gustavo Machado fez aqui no Brasil, que era ele pegou ali um vídeo do Rafael Haide, que não entendia de porcaria nenhuma, né? Pegou um vídeo do Rafael Haide e reagiu, né, e corrigiu os erros dele, né? Isso não teria funcionado se ele estivesse na Espanha, né? Isso funcionou porque aqui é o Brasil, no Brasil, aqui é o país em que as pessoas mais acham a escola austríaca relevante, né? Lá na gringa o pessoal não acha, né? Então o que acontece, né? O Santiago Armesila, ele se viu forçado, né, a estudar seriamente, um pouco mais seriamente, né? Muito mais seriamente do que o Gustavo Machado, essas contribuições desses outros autores aí, né? Os avanços aí da economia, né? Ele não ficou preso à economia da época do Marx, né? E não ficou meramente tentando reciclar críticas que o Marx fez a Adam Smith, por exemplo, achando que essas críticas elas cabem a Ludwig von Mises também, né? Então, só daí eu já vejo um diferencial muito grande, né? Mas nesse debate surgiram muitas questões aí, inclusive sobre haver ou não uma ontologia em Marx, né? E uma coisa interessante é que o Santiago Armesila, ele usa, né, ele se baseia num filósofo aí também, né? Ele usa como suporte um filósofo chamado Gustavo Bueno, né? E o que acontece, né? O Gustavo Bueno, pessoal, ele tem uma definição de ontologia que não é a mesma que o Gustavo Machado ele estava atacando nesse episódio do Três Irmãos aí, né? Então, quando o Gustavo Machado ele fala que não tem ontologia em Marx, ele parte de uma definição de ontologia que ela não é muito precisa, nem mesmo se você considerar, por exemplo, a tradição da filosofia clássica ocidental, né? Ela não é uma boa definição de ontologia, ela parece também ser um espantalho aí, né? Mas, para ele tentar atacar a tese do Santiago Armesila, ele teria que ter entendido, né? E eu acho que não houve tempo hábil nesse episódio de Três Irmãos. Ele teria que ter entendido qual é a definição desse filósofo aí para ontologia, que não é a mesma que ele está atacando, né? Então, ficou um debate, né? Uma outra coisa que eu percebi, né? O Santiago Armesila, ele considera, né? Ao contrário de muitos marxistas aqui no Brasil, surgimento do capitalismo muito antes, né? Pelo que me deu a entender, né? Qualquer pessoa aí pode me corrigir nesse ponto aí, né? Mas pelo que me deu a entender, ele considera que houve, sim, estruturas capitalistas muito antes aí do que a maioria das pessoas aqui, marxistas inclusive, né?
dizem que, ou seja, o ponto histórico que o pessoal geralmente afirma que o capitalismo ele surgiu, né? Inclusive ele cita ali casos, né, como a Liga Hanseática, né? Enfim. E para contra-argumentar isso aí, o Gustavo Machado ele não foi muito eficiente, porque ele só apelou para uma noção de intensidade, né? É, ou seja, que aquilo aconteceu de forma muito menos intensa nesses lugares, né? Ou seja, o critério virou meramente intensidade, então você não tem nem como dizer assim, qual de fato é o ponto, fica muito arbitrário você dizer qual é o ponto em que começou de fato a surgir ou não, se o critério é meramente intensidade, né? Já que todos os elementos basais ali, né, eles estão presentes, né, que você chama de capitalismo estão presentes, né. E aí, uma outra coisa curiosa, né, que eu andei pesquisando aí sobre o Santiago Armesila do Google, né, e eu encontrei artigos dele escritos aí, né, e ele tem um artigo escrito ali em que ele faz uma articulação, né, entre Gustavo Bueno, né, o pensamento de Gustavo Bueno e o Isaac Leite Rubin, né. Isaac Leite Rubin, para muitos que acompanham o Gustavo Machado aí, ele é um intérprete de Marx aí, né, que ele é muito caro ao Gustavo Machado. Ele se baseia muito no... ele tem uma base forte no Isaac Leite Rubin, né. E uma coisa interessante é que, assim, o Isaac Leite Rubin, ele era um economista, né, soviético, né. Só que, assim, o Armesila, ele tenta mostrar que a obra dele também tem um aspecto mais filosófico também, né. Porque, na visão do Rubin, né, a obra do Marx também é uma crítica filosófica aqui da economia política também, né. Então, tem um aspecto econômico, né? Não se pode negar o aspecto econômico de Marx, né? E a Armesila não faz isso em nenhum momento. Ao mesmo tempo, você ressaltar o aspecto econômico da crítica de Marx não significa você negar o aspecto filosófico, sociológico, antropológico, etc., né? E aí o que acontece, né? Muitos marxistas eles querem diminuir, né, o fator econômico em Marx, que é para fugir das críticas, né? Por exemplo, para fugir, o caso de Hilferding, né? Para fugir da crítica de von Bavinck, né? Ele tenta transformar Marx em apenas sociologia, né? Marx está tratando apenas o aspecto social e pronto, né? Ou seja, virou apenas aquilo ali, né? Então, inclusive o Isaac Leite Rubin, ele até chega a falar que, né, o Hilferding foi um dos primeiros né, na crítica que ele faz a von Bavinck, né, no seu livro. O Isaac Leite Rubin ele tem um livro sobre a teoria do valor do trabalho, né? Enfim, aí ele na crítica que ele faz a von Bavinck, né, ele cita que Hilferding foi um dos primeiros né, a ressaltar esse aspecto social e tal, né? Só que ele diz que Hilferding ainda estava um pouco limitado ali, né? Ele ainda estava um pouco limitado, que não era só isso também, né? Então, assim, eles têm toda uma visão, né, de que aquilo que eles chamam de ciência econômica vulgar, né? Eles achavam que a economia política, né? O Marx achava isso, né? A economia política, eles enxergavam a economia política como uma ciência das relações entre coisas, né? Ou muitos, né, que eles também, né, chamam de ciência vulgar, que são os economistas posteriores a eles aí, né, que são o pessoal aí da utilidade marginal, né, do pessoal da revolução marginalista, eles enxergam a economia como a ciência das relações entre pessoas e coisas, né. E aí o Rubin, né, ele, utilizando de Marx, ele vai dizer, não, que a economia política deveria ser, né, a ciência das relações entre as pessoas dentro do processo de produção, né? Numa visão marxiana aqui, né? Não puramente do Rubin, porque é óbvio que, assim, o Santiago Armesila ele está interpretando aqui o Rubin, né? O que é que implica o que o Rubin está querendo dizer, né? Mas, assim, o novo objetivo aqui vai ser o seguinte, né? Rubin, ele define que o objetivo final da economia política, né, para a visão marxista, vai ser entender o capitalismo como um todo, né, focando especificamente aqui, né, nas relações de produção, né, em sua interação aqui com as forças produtivas, né. Então, para ele, o que é que vai acontecer, né? O Marx, ele não estava fazendo aquela economia política de Adam Smith. Ele não estava, tipo, dando continuidade ali, exatamente, à economia política de Adam Smith. Mas ele não propriamente também estava meramente se negando a fazer uma economia política também, né?
que é o que muitos estão dizendo aí, né? Inclusive, parece-me que teve um seguidor aí, né? Que, na verdade, ele é o Vegeto, né? Que o Vegeto, ele fez uma outra conta fake e voltou a seguir aqui o podcast, né? Que ele já tinha sido bloqueado aqui no canal. Ele voltou a seguir o podcast para continuar comentando aqui, né? Enfim, aí ele chegou dizendo que o Gustavo Machado disse durante esse debate aí, eu não cheguei nem nessa parte, né? Não lembro dessa parte exatamente, né? Mas ele disse que o Gustavo Machado alegou que ele tentou negar esse aspecto mais econômico de Marx, né, esse aspecto da crítica da economia política em Marx, dizendo que isso era um aspecto minoritário ali dos livros do Capital, né, porque boa parte do texto em que Marx cita outros economistas aí é nas notas de rodapé, né, o que é uma coisa assim, é uma argumentação muito fraca, porque primeiro que as notas de rodapé do Capital, elas são muito grandes, muito extensas, né, segundo, que elas são muito polêmicas, tanto que tem todo o estudo focado nisso aí, né, chamado Footnotes to Capital, né, que é basicamente focado em estudar e aprofundar nessas notas do Marx aí do Capital. Terceiro, que também havia ali, né, um livro que ele seria mais ou menos aí, né, Engels dizia que ele seria quase como se fosse assim o quarto volume do Capital, que seria o Teorias da Mais-Valia, né, que é onde Marx ele cita muito mais, né, com muito mais frequência, Adam Smith, David Ricardo, né, e outros economistas aí, né. E uma outra razão, né, é que o mero fato de o Marx citar ou não nominalmente no texto, né, não significa que ele não esteja abordando alguma coisa, algum conceito de outros autores, né. Porque você pode citar o conceito, você pode expressar o conceito com outras palavras, né, e aí é claro que aquilo vai ter alguma referência com outros autores, né? Mesmo que você não esteja citando diretamente, explicitamente, né? Ou seja, você pode passar 100 páginas sem mencionar Adam Smith, né? Mas você pode estar abordando alguma coisa que tem a ver com Adam Smith, né? Então, assim, é um critério muito ruim, né? Esses critérios de interpretação do Gustavo Machado geralmente são muito ruins, né? Então, o que acontece, né? Nessa visão aqui, né, que o Santiago Gamessi está construindo, né? Marx está refundando a economia política com uma ciência social e histórica, onde o foco aqui vai sair das mercadorias e vai para as relações humanas, né, que se escondem atrás das mercadorias. Né? Um foco mais aqui no fetichismo. Né? Tanto que isso é uma das bases aqui da crítica de Isaac Leite-Rubin a von Bavig, né? Que é dizer que o von Bavig ele só chegou a abordar direito o capítulo 1 de Marx, né? E que ele não teria identificado que, na verdade, o núcleo da teoria do valor seria a parte do fetichismo, né? O que, assim, é uma coisa que eu vou deixar aqui para um outro vídeo, né? Mas, assim, eu acho que nesse ponto, o Isaac Leite-Rubin, ele espantalhou o von Bavig, né? Que o que acontece, na verdade, o von Bavig, ele primeiro fez a síntese do Capital e depois ele fez a crítica. Então, isso não aconteceu, ele não meramente pegou ali, no primeiro capítulo, ele leu o primeiro capítulo e já identificou que aquilo era o núcleo da teoria do valor. Sim, ele passou pela parte do fetichismo, mas assim, ele não teve a mesma interpretação de Rubin, né? Isso é uma outra história aqui, né? Mas não é meramente porque ele já foi lendo e já concluindo coisas ali, né? Não, primeiro ele fez a síntese, depois ele vai montar a crítica sistemática à obra de Marx, né? Então, você vai ter todo um foco aqui em você definir a economia política, né? Redefinir a economia política como a ciência das relações entre pessoas na produção, né? Então, a crítica à escola austríaca vai se encaixar aqui, né? Porque para ele, você achar que a economia, né, é sobre a questão da escolha individual dentro do produto, né? Seria você cair na crítica do fetichismo de Marx aqui, né? Basicamente, eles estariam reproduzindo aquilo que Marx chamou de fetichismo, né? Só que o Armeceiro, ele vai utilizar aqui como critério de demarcação, né? Ele vai utilizar critérios aqui do Gustavo Bueno, né? Que é o filósofo em que ele se baseia aqui. No Gustavo Bueno, ele tem ele tem alguns critérios. Ele classifica algumas ciências que se encaixam ali, pelo menos assim, ciências que abordam, né, um aspecto mais físico, né, um aspecto mais próximo do material,
né, elas vão se classificando cada vez mais como hard science, né? Como, como alfa 1, né? E aí, utilizando dessa classificação aqui, né, o Armesser ele vai classificar a ciência aqui marxista como alfa 2, né? Próximo de uma hard science, né? E aí, quando ele faz análise da economia atual, moderna, né? Ele vai classificar como no estado beta-operatório, né? Ele vai classificar, por exemplo, a teoria da utilidade marginal como uma teoria presa no estado beta-operatório, que seria abordando mais esse aspecto subjetivo ou psicológico aqui, né? Que para ele isso significa que você não consegue sair da cabeça do indivíduo, né? E formular leis objetivas sobre o sistema aqui, né? É claro que assim, eu não concordo com essa visão aqui, mas o raciocínio que eles põem aqui ele é muito mais fundamentado, muito mais complexo, né? É claro que assim, o Gustavo Bueno, como assim, um autor que formulou critério de demarcação, ele é minoritário aqui, né? Com relação aos critérios de demarcação que existem atualmente, né, aos que foram desenvolvidos também na época do Mises, na época que a economia ela se fundou como ciência ali, né, inclusive com um documento fundador da economia, né, com Lionel Robbins, que era inclusive um aluno do Mises, né, que muitas pessoas não sabem disso, mas assim, esse documento ele é lido em todas as disciplinas de metodologia, nos cursos de economia, né, o Fábio Barbieri, inclusive, né, costuma chamar Lionel Robbins de Mises for Dummies, né, porque se você lê o documento sem saber que é do Mises, né, mas quando você lê sabendo que é do Mises, você identifica rapidamente que aquilo ali é Mises cuspido e cagado, né, mas enfim, o que acontece, né? Mas essa crítica aqui, dizer que, por exemplo, pelo fato de se encaixar muito no... tem uma vibe muito psicológica aqui, né? Mas assim, eu vejo que ele confunde... há uma confusão aqui com relação à natureza, né? Do que seria a praxeologia aqui. Porque não existe esse aspecto psicológico tão forte, né? Aqui no Mises, né? Inclusive, ele é crítico do psicologismo, a teoria da utilidade marginal, na versão austríaca aqui, né? Principalmente aqui a versão de Menger, que foi a versão que, historicamente, ela acabou sendo a mais adotada, né? Até pelos próprios neoclássicos, posteriormente, né? Após a Revolução Marginalista aqui, né? O que acontece? A versão de Jevons e Walras, ela tem uma vibe, sim, psicológica, né? Inclusive, eles até se baseavam um pouco ali em John Stuart Mill, eles queriam fazer meio que um cálculo ali de uma quantidade de prazer, né, que determinada mercadoria poderia proporcionar, né, a um determinado agente individual ali, né. Então tinha toda uma questão mais ou menos assim, né? Só que o que acontece, né? A versão deles era da utilidade marginal em sentido cardinal, né? E a versão do Menger não, era em sentido ordinal e ela se desvencilhava desse aspecto mais psicológico. É claro que assim, tem autores da escola austríaca que vão, de fato, né, se encaixar também nesse um aspecto mais psicológico aí. Você pega o Bombavik, né? Ele tem uma vibe, sim, psicológica, né? Quando ele aborda a preferência temporal, ele acaba contaminando um pouco, né, os raciocínios dele com raciocínios psicológicos embutidos ali também, né? Só que acontece, isso também não necessariamente invalida a sua crítica, até porque há outras formas de chegar àquelas mesmas conclusões do Bombavik, sem você contaminar com psicologia, né? Também há um outro detalhe que ele faz a crítica à contradição interna também, né? Em Marx, e não meramente utilização de categorias ou conceitos que pertencem apenas à economia, a uma outra economia, né? Enfim, e o que acontece também, né? É que, por essa vibe mais psicológica, assim, tem outros autores da escola austríaca, você pega, por exemplo, o Hayek, ele também ele tem esse aspecto mais multidisciplinar, né? Também, então ele vai flertar com antropologia também, com algumas coisas de psicologia, né? Mas assim, quando nós falamos aqui de você deduzir as leis econômicas, né, de você falar de praxeologia, isso não tem a ver com psicologia, né? Onde é que entra a psicologia, por exemplo, no sistema de Mises? Vai entrar ali no que ele chama de timologia, que é uma outra ciência, né?
é um outro ramo ali, né? Não vou nem chamar de ciência exatamente, mas é um ramo em que Mises ele vai reunir ali contribuições da psicologia, da história, né? Enfim, de áreas do conhecimento que elas são um pouco mais voláteis, né? Mas que você tem ali alguns elementos mais empíricos também, né? Inclusive, o Ramon Hallo, no livro dele sobre Marx, no título do livro dele é Anti-Marx, né? No livro dele sobre Marx, o Anti-Marx, ele até cita, né? Que as contribuições ali, por exemplo, da psicologia experimental, né? Corroborando muitas conclusões de Mises ali, né? A psicologia experimental, né? Então, assim, há isso nesse aspecto, né? Mas, assim, para você dizer que existe isso na economia mesmo de Mises, não, né? Porque aí já é uma outra disciplina, né? Porque já não é economia propriamente dita, né? Agora, sim, o Hermesila também, ele vai dizer, assim, e tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, isso está, na verdade, num artigo aqui do Hermesila que eu acabei encontrando, né? Como já falei a vocês aqui. É um artigo que ele é intitulado Ontologia, Gnoseologia, alguma coisa assim, em Isaac Leibniz, né? Então, veja que ele também fala uma ideia, né? Da ideia extraeconômica, né? A ideia de que ele diz que a utilidade marginal ela é uma ideia extraeconômica, porque na visão dele ela não nasce das operações de produção, né? Que é trabalho e fábrica, mas ela vai nascer de um julgamento mental externo ali, né? Só que assim, é interessante ele falar que ele é uma ideia extraeconômica, porque se você considerar só as relações de trabalho e fábrica, né, e não considerar os aspectos das preferências, né, o julgamento dos consumidores, né, e do que eles concretamente eles acabam decidindo ali no mercado, né, você cria um sistema isolado ali de economia estática, né, que Mises e Roth até costumavam chamar isso aí de um sistema de economia de rotação uniforme, né? Era apenas um modelo ali puramente abstrato, mental, que não tinha correspondência com o mundo real, né? E a economia do mundo real, na verdade, é dinâmica, não é estática, né? Tanto é que eles criticavam bastante o modelo de equilíbrio geral, né? Dos neoclássicos aí, né? Então, você considerar apenas os aspectos das operações de produção de trabalho de fábrica, isso não é uma visão tão científica como você se pretende aí. Então, assim, o marxismo que você pretende que seja nos critérios aqui do Gustavo Bueno, né, no estado alfa aqui, né, uma ciência alfa 2, né, não é tão ciência nesse aspecto aí, né? Inclusive foge muito à materialidade, foge muito, inclusive, a evidências empíricas, né, que, no caso, a crítica de Bombava, que os valores se afastavam muito dos preços de produção, né? E aí, claro que eles queriam salvar isso aí com a tautologia, né? Que é apelar por uma soma global, né? No final, né? Que foi um argumento de Hilferding que ele apenas repetiu do Marx, né? Ou seja, ele não entendeu a crítica de von Bavard e meramente continuou repetindo apenas o argumento do Marx, sem conseguir articular, de fato, um argumento que rebatesse de forma mais contundente o que von Bavard estava comentando ali, né? Sobre a teoria de Marx, né? Então, ele entende, né, também que o valor trabalho aqui em Marx tem um fechamento tecnológico aqui, né? Porque na visão dele vai conectar a matéria física, que é a produção, com a forma associada do valor, né? E aqui eu já vejo um erro com relação à utilidade marginal, porque se for por esse critério aqui, também a teoria da utilidade marginal, de certa forma, ela também tem esse fechamento tecnológico aqui, porque Menger tem a sua concepção de ordem dos bens, vai considerar, ele considera toda uma ideia teleológica, onde você vai ter os fatores de produção, né? E aí você vai subindo, ali até você chegar ao produto final, que na verdade, assim, ele considera como os bens de primeira ordem, né? Então, assim, existe assim esse aspecto físico, né? Essa satisfação subjetiva, né? Esse subjetivismo que você vê nos austríacos, tem que precisa estar atrelado, né? A algo que é objetivo no mundo real também, né? Você satisfazer necessidades objetivas ali, né? No mundo real também, né? Não meramente você, enfim, não é só meramente, né? É como se você estivesse jogando um joguinho imaginário ali, sei lá, um banco imobiliário imaginário, né? Que é um jogo imaginário. Não é meramente isso que funciona. A economia
no sentido aqui austríaco, não é isso, né? Você vai ter que lidar com objetos do mundo real, escolhas reais, né? Isso vai ter consequências reais aqui, né? Então, e outra, quando se fala, você avaliar a utilidade aqui, né, na teoria da utilidade marginal, é você avaliar o quanto aquilo gera de satisfação em relação quanto determinado meio ele consegue ser usado para alcançar os fins do agente, né? E esses fins, né, assim, esses meios eles são materiais, né? Esses fins, eles até podem ser, né, em certa medida psicológicos, né? Mas existe ali um nexo causal, né? E o Menge ele usa a estrutura aristotélica para estabelecer esse nexo causal, que é a chamada teoria causal realista aqui, né? Então, existem algumas concepções aqui equivocadas também, né? No Hermesila, por exemplo, ele diz que a praxeologia austríaca ela parte da ação de um indivíduo autônomo, né? Mas assim, a praxeologia austríaca, isso você está confundindo, né? Como você vai fazer a crítica, né? A praxeologia austríaca com a economia austríaca, né? A praxeologia, ela é um indivíduo autônomo, só que assim, a praxeologia, aquela separação ali, ela é apenas metodológica, né? O que acontece? Quando você passa para o campo da economia, né? Já não vai ser mais o indivíduo, só o indivíduo, né? Você vai ter que considerar as relações intersubjetivas entre os indivíduos aí, né? E você vai ter que considerar alguns aspectos, por exemplo, a chamada divisão do trabalho, né? Que vai levar a questão da cooperação social. Tanto é que o capítulo 8 do Ação Humana, ele é sobre cooperação social e divisão do trabalho, né? Isso, inclusive, esteve em pauta ali no debate do Meury contra o Gustavo Machado, né? Então, assim, na visão aqui do Santiago Hermesila, a escola austríaca, ela tem um erro aqui, né? Porque ela vai estudar a psicologia do consumidor, né? Que o que eu acho que o Hermesila ele acaba caindo também numa confusão terrível aqui, né? Ele confundia economia economia comportamental, né? Que existe aí ramos aí, por exemplo, as contribuições aí de Vernon Smith, né? Que inclusive ele foi no Nobel de Economia ali acho que de 2004, né? Vernon Smith, ele fez contribuições importantíssimas, ele inclusive chegou a escrever um artigo sobre praxeologia, só que assim, existe uma separação metodológica muito clara entre psicologia, né, e praxeologia, né? Lembrando também, vai ressaltar que o Vernon Smith também não concordou 100% com tudo do Mises, né? Mas assim, a economia comportamental e a economia experimental, ou melhor, a psicologia experimental, contribuições da psicologia na economia, né? Não é a mesma coisa que o Mises está fazendo ali na praxeologia, porque a praxeologia, ela é uma estrutura formal ali, né? Ela não vai pensar sobre o conteúdo ali dos fins do agente, né? O conteúdo dos fins, a praxeologia, ela é wertfrei, né? Como nós dissemos aqui, né? Como o Meury também ressaltou para o Gustavo Machado quando ele insistiu nessa questão da ética no Mises aí, né? Enfim, então, há uma crítica aqui, né, que eu vejo que ele se esforçou mais aqui, né? Ele tentou, ele é muito mais refinado, né? Eu acho que o contato, né, as tretas que ele teve ali com o Ramon Rallo, né, fizeram com que o Hermesila ele se esforçasse muito mais, né, 10 vezes mais a estudar outros ramos aí da economia, né? Outras escolas de economia aqui, né? Para ele conseguir entender até o próprio marxismo. Por isso que eu digo, pessoal, entender de marxismo não é necessariamente você tratar Marx como um texto religioso, como se ele fosse uma Bíblia. Como um protestante, ele trata a Bíblia, né? E você praticar ali mais ou menos uma sola escritura de Marx, né? Você precisa de entender muito mais coisas para você conseguir entender de fato Marx, né? Então, assim, não é como aquilo que os católicos geralmente criticam num certo protestantismo vulgar, né? De você achar que decorando uma Bíblia você entendeu a Bíblia, né? Não é bem isso, né? Você pode, no caso de Marx também é a mesma coisa, né? Para entender de fato, né, o que significa o marxismo, né, à luz dos paradigmas atuais aqui, um marxista hoje em dia ele não pode se furtar de tentar entender para a escola austríaca, pessoal. Isso é uma coisa que é inconcebível nos dias atuais aqui, né? Qualquer marxista que tente fazer isso dessa forma, ele está apenas ou enganando a si mesmo, né, ou enganando o seu público, né? O que é bem pior, né? Mas enfim, é isso aí que eu queria dizer a vocês e é nóis.